que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana bastante nervosa, bastante volátil, com os mercados acionistas a começarem logo no primeiro dia, apesar de o feriado nos Estados Unidos do 4 de julho indicar que poderíamos ter um começo de semana calmo, os mercados começaram logo a entrar em aversão ao risco. Receios renovados de uma possível recessão que poderá vir aí devido às fortes subidas de taxa de juros dos vários bancos centrais, acabaram por levar os mercados acionistas e os mercados em geral para uma espiral de aversão ao risco. Também a contribuir com isto tivemos o gás natural, os futuros do gás natural na Europa a subir, isto mais uma vez devido ao pequeno fluxo, digamos, à diminuição grande de fluxo que está a haver do gás russo para a Europa e com algumas restrições em termos de chegada de gás líquido através de navios que vêm dos Estados Unidos, nomeadamente, e do Canadá, em que aqui a cadeia de suprimentos está bastante reduzida, bastante apertada, digamos assim. A contribuir também com isto o euro a cair fortemente. Isto, quando nós estávamos à espera de minutas, seria, digamos, o ponto fulcral da semana, embora não houvesse muito para esperar. Aliás, como se viu, tanto nas minutas do Banco Central Europeu como as minutas do Fed, não mais fizeram do que reiterar aquilo que nós já sabíamos, aquilo que os banqueiros centrais tinham vindo a apontar, ou seja, continuar com a firme decisão de controlar a inflação, de uma forma bastante mais agressiva em termos dos Estados Unidos com o Fed, mas mesmo o próprio Banco Central Europeu mostrou que, de facto, houve unanimidade na decisão e que continua a haver unanimidade em termos de controle dessa mesma inflação. Em termos de bancos centrais, com reuniões mais importantes, tivemos o Reserve Bank of Australia, que aumentou a sua taxa de juros em 50 pontos base e que continua, digamos, a reiterar exatamente também o controle da inflação, abrindo a porta a mais e maiores subidas de taxa de juros, se assim for o caso e se assim for necessário. O principal, digamos, indicador económico desta semana, da semana que passou, teria sido os non-farm payrolls. Eu digo que teria sido porque, perante tudo o que se passou antes, com fortes quedas acionistas, fortes quedas nas commodities, o euro em mínimos de 22 anos, tudo isto acabou por retirar um pouco a importância que nós estávamos todos a dar para um eventual número dos non-farm payrolls, que acabou por surpreender positivamente, ou seja, o número de postos de trabalho à volta dos 375 mil foram bastante acima das expectativas, que davam medianamente 275 mil postos de trabalho. Isto, em princípio, diria eu, inclusive, poderia fazer aí sim um número de postos de trabalho deste género poderia aumentar fortemente os receios sobre uma maior agressividade na taxa de juros por parte do Fed, e isso acabou, de alguma forma, a já estar descontado antes e, portanto, quando foi da divulgação do número, tal acabou por perder, de alguma forma, alguma importância. Nomeadamente o euro-dólar não continuou a cair, ou seja, até regrediu um pouco. Os mercados acionistas sim, nomeadamente o mercado acionista norte-americano, acabou o dia, ele que tinha praticamente estado sempre em ganhos, acabou o dia a recuar com um comportamento misto e mesmo em terreno negativo em alguns dos seus índices. Isso, obviamente, com receios por parte dos investidores de uma subida de taxa de juros mais agressiva e portanto, que possa digamos, pesar em cima do preço das ações. No mercado cambial, de facto, como eu acabei de dizer, o euro que nesta semana voltou a registrar novos mínimos, desta vez mínimos níveis que já não se viam há 20 anos quase, desde 2002, nomeadamente o euro-dólar, que foi até 1,0070,
estamos a falar de que caiu do princípio da semana à volta de 1,04. A Libra também andou aqui assim, digamos, a recuperar algum terreno, isto mesmo depois dos escândalos que tem havido, como todos nós sabemos, com Boris Johnson e com a saída dele depois de uma debandada dos ministros do seu governo. Por outro lado, o Iene de alguma forma beneficiou, não infelizmente da morte do ex-governante Abe, mas sim de alguma forma a aversão ao risco acabou por voltar a trazer de novo para o Iene a importância do Iene enquanto uma moeda de um porto seguro, uma moeda de refúgio que sempre teve nos mercados. E isso depois de estar em mínimos de mais de 20 anos, esta semana acabou por ganhar aqui alguma coisa. O dólar australiano, apesar da subida da taxa de juros, não se fez notar, até porque o timing, digamos, foi mau, porque o dólar ganhou bastante mais e nesse aspecto acabou por, de alguma forma, ultrapassar os ganhos do dólar australiano. Esta semana que vai entrar, temos uma vez mais dados fortes em termos de que podem gerar aversão ao risco e que podem voltar a trazer volatilidade para os mercados. Nos dados económicos temos a inflação, temos mais bancos centrais, obviamente, embora a importância deles comece a não ser a mesma, pelo menos para os mercados tradicionais, e temos a começar em grande, digamos assim, a nova época de resultados empresariais. Essa época de resultados empresariais que poderá de alguma forma criar aqui assim mais alguma volatilidade adicional. A inflação nos Estados Unidos, digamos, depois dos números que vimos dos non-farm payrolls, esta inflação, a meu ver, ainda se torna mais especial. Um número acima do esperado, e já se está a esperar quase 9% na inflação, poderá despoletar novamente mais receios de uma agressividade maior por parte do Fed, que trará na outra semana, aliás a 27 de julho, que irá ter a sua reunião. Se neste momento já se está a descontar perfeitamente 75 pontos base, tendo em consideração, a meu ver, aquilo que aconteceu inclusive na passada sexta-feira com os non-farm payrolls, uma inflação bastante mais agressiva poderá inclusive levar as pessoas a pensar, levar alguns analistas a começar a descontar inclusive uma subida maior do que os 75 pontos, na medida em que o Fed já disse várias vezes que não vai largar mão do controle da inflação. Temos outro dos temas fortes desta semana em termos de dados económicos, é o PIB na China, que vamos também ter só ver na sexta-feira e que poderá dar aqui assim alguma indicação de alguma recuperação económica global. Não nos podemos esquecer que a China é um motor, sempre foi um motor em termos de crescimento económico global. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta próxima sexta-feira com esses dados. Em termos de bancos centrais, vamos ter o Banco Central da Nova Zelândia a decidir sobre taxas de juros, assim como o Banco do Canadá. No Banco da Nova Zelândia esperam-se 50 pontos base de subida, já no Banco do Canadá espera-se que ele replique aquilo que aconteceu nos Estados Unidos e suba 75 pontos, até porque está com uma forte economia, está com uma inflação também em máximos de várias décadas, e é uma commodity currency e a partir deste momento, ou seja, está bastante mais imune à subida dos preços tanto da energia como das outras commodities e ainda por cima está um pouco mais afastado do problema deste momento geoestratégico que se chama Ucrânia e Rússia. Por outro lado, espera-se com alguma atenção os discursos de Andrew Bailey no Banco de Inglaterra e de Kuroda do Banco do Japão, onde estamos sempre à espera que alguma coisa mude em termos da sua política de taxa de juros. Por fim,
A época de resultados que vai começar em força, começa logo obviamente dos grandes bancos norte-americanos, e isso poderá dar algum tom, digamos, para o início desta época de resultados agora. Temos dados, vamos ter a apresentação de resultados do JP Morgan, vamos ter a apresentação de resultados da Wells Fargo, do Citigroup, além de Pepsi, por exemplo, também. E isso poderá dar, como eu digo, alguma indicação de como é que continuará a ser, e uns resultados acima do esperado, e os analistas já estão à espera de à volta de mais de 5% de resultados, numa subida dos resultados por parte do SP500, das empresas que estão cotadas no SP500, e portanto digamos que continuamos aqui à espera de que não seja por causa dos resultados, da apresentação dos resultados, que vá haver algum deslize, alguma pressão para a aversão a risco dos mercados acionistas. O mercado vai obviamente ainda andar muito atento ao que se vai passar com as commodities, principalmente com a energia, e principalmente obviamente na Europa, que é o que está a ser mais fustigado por isto. Temos o gás natural nos Estados Unidos, por exemplo, tem vindo a cair, obviamente, enquanto, por exemplo, na Europa ele tem vindo a subir e tem estado em fortes máximos. Portanto, o mercado irá estar atento também a estes sinais, principalmente da energia, e isso poderá, de alguma forma, também fazer pender o mercado para um sentimento de risco, ou, por outro lado, para um sentimento de aversão ao risco. Para já é tudo. Desejo a todos uma boa semana, quente, bastante quente, tanto a nível da temperatura local como a temperatura dos mercados, o que ultimamente também tem estado elevada. Bons negócios, e para a semana cá estaremos com mais. Até lá.